lá, mais um dia aqui de gravação do podcast da Câmara Portuguesa de Negócios do Espírito Santo. Hoje vai ser um episódio muito bacana, né, Alvimar? Hoje vai ser bastante interessante. Vamos lá. Antes, vou falar sobre os nossos associados que fazem isso tudo girar, essa máquina acontecer, que são eles, a EDP, a Mercocamp, Valor Investimentos, MTR Transporte, Solo Contact Center, Furtado Nemer Advogados, Photon Vix, BHD Comunicação, Sabrina Machado Terapia Capilar e Infra. Todos os contatos estão aqui embaixo na legenda, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre eles. E também acessar nossas redes sociais, o Instagram, já dá o like aqui no YouTube, mas sem delongas, jabá já feito. Então vamos passar agora para o nosso convidado. Alvimar, fala aí, o currículo dele é extenso, hein? O currículo dele é bastante extenso, mas antes de mais, eu queria também agradecer aqui a todos que estão aqui nos assistindo e dizer que eu, Alvimar Pinto, sou o vice-presidente da Câmara Portuguesa do Estado do Espírito Santo e nós estamos aqui hoje com um convidado bastante interessante, que nós vamos passar agora a bola para ele. Queria pedir aqui, Alessandro Coutinho, um prazer ter você com a gente aqui hoje, Alessandro. Prazer é todo meu. Queria que você falasse aí um pouco aí, quem é o Alessandro, essa pessoa magnífica que você tem aí estado com a gente. Fala um pouquinho de você, Alessandro. Quem é você hoje aqui no Espírito Santo e um pouco de você academicamente e no geral, né, Alessandro? Você sabe que eu sou um admirador seu, né? Então, meu nome é Alessandro Coutinho e hoje eu estou como pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e extensão da Universidade de Vila Velha. A minha trajetória com o Espírito Santo, ela marca o meu momento em Portugal, né? Eu estava fazendo meu pós-doutorado no Instituto Gulbenkian de Ciência, onde eu comecei saí da UENF, né, em Campos Goytacazes, no mestrado e doutorado, e de lá eu vim para o Espírito Santo trabalhar na UVV. Ou seja, segui minha carreira de pesquisador. Então, eu também atuo como pesquisador na área de biotecnologia vegetal na universidade. Também represento a universidade no comitê gestor da mobilização capixaba pela inovação, também no comitê diretivo, e sou assessor da FAPES na Câmara de Inovação. O que influenciou você nessa trajetória aí na academia e profissionalmente? Então, Vilmar, a ciência é algo que é muito importante, né? Às vezes eu tenho dito, nós estamos falando muito de inovação e esquece de falar um pouquinho de ciência. Tem até uma fórmula que é bastante interessante que as pessoas calculam, que é ciência mais e tecnologia vezes investimento em inovação. Então, a gente como pesquisador, hoje, a ciência vem com um papel muito importante para a gente poder seguir nesses desafios que a gente tem aí no dia a dia. Nesse contexto, né, desse desenvolvimento regional que nós temos passado aqui, né, na região do Espírito Santo, qual é o papel hoje da pesquisa e inovação nessa atualidade aí? Como é que você está pensando isso aí? Então, o Espírito Santo ele tem crescido muito, né? Não só na parte da ciência, mas também na inovação. O Estado hoje constitui um ecossistema, vamos dizer assim, bastante frenético. A gente já tem visto aí vários cases de sucesso de startups e também na ciência, né? Porque a gente tem uma fundação de amparo à pesquisa e inovação, que é a FAPES, em que suporta muitos cientistas do nosso estado. Então eu creio que hoje a gente vive no estado do Espírito Santo um momento muito propício, não só para fazer ciência, mas também para poder inovar. E o mais interessante é isso, né? Quando você faz a junção dessas coisas, você consegue, por exemplo, tirar uma ideia, um trabalho acadêmico, que poderia virar um artigo científico, e de repente ele virar um negócio, né? Um negócio que vai também transformar a sociedade. Então eu vejo um momento, vamos dizer assim, estadual, que a gente vive hoje para a ciência, para a inovação, é bastante propício, e o Estado tem sido bastante participativo, né, nessas ações. Que o bacana é que você falou com inovação, uma soma de fatores, né? E isso envolve a ciência, envolve tecnologia para chegar em inovação. Existem alguns projetos aqui do Espírito Santo que estão nesse viés que você possa falar um pouco mais sobre eles? São muitos, né? Nós temos aí hoje mapeado no Espírito Santo mais de 300 startups. O objetivo do Estado é chegar a 1.000. E de fato, você tem grandes cases, né? Você tem também que o Fundo Soberano, né? O único estado que tem separou 250 milhões, já dizem que até mais o valor, para poder investir em inovação. Então você tem grandes startups, como a própria Actis, trabalhando, transformando o laboratório de qualidade. Você tem Converta,
também uma startup que cria sites de momento, vamos dizer assim, quase menos de 24 horas, né? Eles convertem seu site em um app. Você tem da parte de eventos, você tem um agro também acontecendo, muitas startups, né? Dentro da própria UVV nasceu uma lá da Amanda Bertolazzi, que é a Symbiotech. Então a gente vive um momento muito propício e a gente tem a dificuldade de falar, né? A diversidade de startups de qualidade que o Estado tem obtido, né? Fruto desse investimento, é claro. Se não investir, você não vai conseguir inovar. E a inovação, Haroldo, ela é muito interessante porque ela é interdisciplinar, né? Ela passa por tudo. Você imagina uma gestão, você passa por finanças, você passa por tudo. E hoje está muito forte essa questão da inovação social. A gente precisa utilizar esses conhecimentos, utilizar a inovação para transformar vidas, né? Vidas de jovens que por vezes não têm acesso à estrutura que a gente tem e a gente precisa de levar essa inovação. Ela tem que subir o morro, ela tem que entrar na favela, ela tem que cuidar das áreas de vulnerabilidade para a gente poder fazer a transformação social no Estado. Legal, né, Alessandro? E isso daí a gente pode também fazer aqui um bate-bola aí em cima aí. Hoje você, como presidente do comitê hoje, dentro da Câmara Portuguesa do Estado do Espírito Santo, você tem visto isso aí, você tem participado com a gente. E aí, e as metas, e as iniciativas? Como é que você pensa em organizar isso aí dentro dessa cadeira, que é uma cadeira, como você mesmo sempre diz, de muita responsabilidade? E fala um pouco para nós aí, o que você está pensando nisso daí? Olha, Vilmar, eu acho que inicialmente a gente precisa, esse comitê, ele abrange a educação, a ciência e a tecnologia. E a gente não faz nada disso sozinho. Então, primeiro, eu acho que é um passo para esse ano de todo o processo que nós fizemos nesse comitê, é de fato a gente criar um ambiente, um espaço propício onde você pode reunir as universidades produtoras de conhecimento, ou faculdades também. Acho que isso é muito importante porque a educação, você tem grupos que meramente focam em buscar matrícula, mensalidade, mas você tem grupos que estão investindo pesado em ciência e tecnologia, mantendo pesquisadores, professores, e que contribuem para esse cenário, né? Tanto público quanto privado. Então a gente tem que trazer a UFES, tem que trazer o IFES, tem que trazer a UVV, tem que trazer a FUCAP, tem que trazer a FDV, trazer todas as instituições de ensino, a FAESA, para poder estar junto nessa discussão, a gente unir e como nós vamos abrir espaço, como a Câmara vai funcionar para fazer esse elo de ligação para as instituições que estão produzindo conhecimento junto com Portugal. Eu estive na ciência portuguesa e ela é robusta. Por mais que você tenha o quantitativo de pesquisadores muito menor do que o Brasil, se você analisar a média de produção por impacto, ela é maior, a produção de impacto de artigos da ciência portuguesa. Ela vive desafios, como a gente vive, talvez até um pouco mais. Eles têm a facilidade, obviamente, de estar na Europa, mas eu acho que o comitê agora a gente precisa de criar alternativas de mandar alunos, receber portugueses, criação de eventos e termos de cooperação, né? Para que a ciência, a gente pode ajudar a ciência a acontecer um pouco mais rápido. Eu creio também que essa questão agora dos editais da FAPES, apoiando a internacionalização de startups, eu acho que é um grande passo da gente também estar atuando, porque né, a gente pode ser uma voz, né? Muitas vezes o startupeiro aqui, capixaba, ele não tem acesso a uma startup de Portugal. E a Câmara tem essa facilidade, já que ela comunica em todos os lados, ela pode ser uma ponte de passagem para conectar aqui os empreendedores, jovens empreendedores do Espírito Santo, juntamente também com Portugal. E, obviamente, quem sabe a gente buscar editais conjuntos, por exemplo, com a Fundação de Ciência e Tecnologia, FCT, de Portugal, que seria, vamos dizer assim, o nosso CNPq aqui, em certo ponto, e a gente fazer uma comunicação com o FAPES, quem sabe, né? A gente consegue fazer editais conjuntos que permitam essa mobilidade e o maior fluxo também de cientistas entre o Espírito Santo e Portugal. Pô, bacana, Alessandro. A gente vê isso com muito bons olhos e a gente vê que Portugal também tem uma iniciativa pesada aí, né? Na parte de tecnologia. Hoje o país atravessa por uma mudança generalizada, né? Em todos os sentidos daquilo que a gente fala de inovação, tecnologia, e a gente pôde perceber aí em algumas questões que a gente também viu na Web Summit aí há alguns anos atrás, todo esse movimento.
e o Espírito Santo é muito parecido, né, com Portugal. Isso. Portugal hoje está buscando também se relacionar com o Espírito Santo, está descobrindo o Espírito Santo. E isso nos faz aí acordar para isso, né? E você está atento a isso, né, Alessandro? Tem que estar atento porque é o que você falou, é interessante. Eu também faço muito esse paralelo, né, entre Espírito Santo e Portugal. Eu não estou falando de um estado pequeno com um país pequeno. A cultura também aqui muda muito rápido. Você vai em Portugal, a cada 10 quilômetros que você anda, você muda uma cultura, você muda a música. E o Espírito Santo também tem disso, né? Dessa, vamos dizer assim, dessa malha, dessa coxa de retalho que é montada, é muito parecido com Portugal. E eu vejo isso como aspectos positivos, né? Onde que a Câmara também possa estar como essa ponte, a questão do turismo, né? A inovação no turismo. Olha Portugal em termos como é que ele está no turismo, nós estamos. E já há uma discussão, né? Com toda essa questão aí de perda, né, de arrecadação que o Estado pode sofrer, o turismo vem forte como alternativa de ser um balanço, né, para poder contrabalancear essas perdas. Então, novamente, eu acho, não só a respeito do meu comitê, mas eu acho que a Câmara tem um papel crucial nessa movimentação aí de capacitação, de troca de know-how, de expertise entre Portugal e aqui também com o Estado do Espírito Santo, que Espírito Santo é um estado de oportunidades. É fato. E aí, Haroldo, o que você está achando? É incrível isso, né? Lógico, e é a missão da Câmara mesmo ser essa conexão, né? Ser ponte, criar esse networking, criar essa possibilidade de conversa, né? Interligar essas culturas que são super interessantes. E como você falou do Web Summit, né? O Portugal está fomentando e respirando tecnologia, inovação e tudo isso. E existem também alguns programas aqui. Eu estava lendo um pouquinho sobre o programa que você fala do Centelha, né, da UFV, Centelha, que é super interessante, é algo que você poderia falar um pouco mais sobre isso e de repente como isso vai cascatear na questão da inovação aqui para o Estado? Então, o programa Centelha, na verdade, a minha pesquisa, ela mudou depois de Centelha. Como é que eu vou fazer essa conexão da minha vida até o perfil profissional? Em 2019, né, eu com o cargo de diretor de pesquisa e pós-graduação da UVV, já comecei a participar de algumas reuniões no ecossistema de inovação, estava se iniciando, né, vamos dizer assim. Teve uma iniciativa parecida no estado, foi o Sinapse. E aí, quando vem o Centelha, de fato, ele mudou completamente em 2019, até a minha visão de pesquisa. O que é o Centelha? É um programa de empreendedorismo de base acadêmica, que é promovido pelas Fundações de Amparo à Pesquisa, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e a Fundação CERT. Nada mais do que você passa por 4 etapas. O jovem tem que responder. Você coloca qual o problema que você tem a resolver, qual a solução, qual o diferencial da sua solução e a equipe. Então você trabalha ele a buscar problemas e ao mesmo tempo encontrar soluções, diferenciar a sua solução do que algo que está existente, né? Isso já é inovação, não precisa ser algo inédito do zero. Nem sempre a gente pensa que inovar tem que ser um app, um aplicativo, não é? E depois também como montar a equipe. E para a gente da universidade é muito importante, porque quando você monta uma equipe para um órgão de fomento, você monta uma equipe em tamanho de currículo. E para inovar não é, inovar é a diversidade. Então, você é muito bom tecnicamente, academicamente, mas talvez você vai precisar de um empreendedor, alguém que vai tocar um negócio, vai precisar de alguém de marketing, você pode precisar de um grande gestor, alguém do financeiro, da contabilidade. Isso é muito importante porque a UVV marcou história no Brasil. É um movimento que ele demanda meses, você fica aí 6 meses, vamos dizer assim, 5 meses, dedicado totalmente a ele, porque você tem que motivar o jovem mostrando que empreender pode ser uma alternativa para ele. Então ele começa respondendo 4 perguntinhas, é a fase 1 de Centelha, depois a fase 2 aumenta esse número de perguntas, a fase 3 já vai para quase 12. Mas ele vai passando por um processo. E é interessante nesse processo, a gente tem a UVV no Brasil todo, no estado do Espírito Santo inteiro, de 3.550 ideias, a UVV mandou 2.495. Então a UVV tem um peso muito grande na participação do Centelha.
E é muito legal porque isso virou uma cultura. O Centelha virou um programa também de ensino, de empreendedorismo na prática. Então, basicamente, a chave do Centelha é você ter mentorias. Eu acho que todo processo de inovação, a mentoria é um diferencial. Você deixar um empreendedor novo, jovem, sozinho, o risco dele fracassar é muito grande. E a mentoria vem para isso, né? Ele aprende com erro, você traz pessoas que já erraram muito, e aqui você consegue preparar esse jovem. Então o Centelha, ele volta, né, no ano que vem, ele acontece a cada 2 anos. Depois, na segunda edição, novamente, foi pós-pandemia. Acho que a dificuldade era atrair o jovem, que estava muito no online. Foi complicadíssimo, mas conseguimos. O Estado mandou 1.200 ideias, 745, se eu não me engano, foi da UVV. Isso mostra o que é saber comunicar com o jovem. Muitos desses aí, hoje nós temos aí pelo menos uns 15 que estão com as suas startups abertas. Eles receberam um aporte do governo, ganharam bolsa, para poder estar tocando o seu próprio negócio. E você cria uma cultura, né? Uma cultura de inovação, onde você pode pegar esse jovem que não via o empreendedorismo, ainda mais ele academicamente, mas ele fazendo mestrado, doutorado. Muitas vezes ele está ali procurando fazer um artigo, mas de repente ele está vendo que aquilo pode gerar um produto, né? Uma patente meramente como para registrar a propriedade intelectual. A cabeça do inovador é para isso. Muitos professores, pesquisadores veem a patente como a fonte dele receber royalties a vida inteira. Não vai ser isso. Hoje é muito mais fácil você vender uma startup, um negócio rodando, escalando, do que uma patente. A patente meramente para você proteger os seus direitos autorais ali, vamos dizer assim, da invenção. E o Centelha permite até isso, você até abordar a questão da propriedade intelectual. Isso fez com a UVV, por exemplo, ela se preparou. Nós já tínhamos a política de inovação, esse ano eu atualizei toda a política de inovação justamente para proteger esse conhecimento que está sendo gerado. Isso é uma fonte de negócio, né? Pode ser uma fonte de receita para as universidades capixabas, mas a gente precisa mudar a cultura. Ainda é as privadas principalmente, ainda é uma mentalidade muito de matrícula, e são poucas que se comprometem de fato com o ensino, a pesquisa, a extensão. A inovação está dentro da extensão. Muito bom. Muito bem, isso é bom, né? Um celeiro de ideias, de um pensamento borbulhante ali de inovação, né? É uma ação que estimula, né? Estimula bastante o jovem. Eu, particularmente, eu sou apaixonado. E a gente coloca uma disputa também ainda interna, né? Talvez a gente está lutando com nós mesmos. É verdade. Mas isso é interessante, porque cada vez você começa a ver as nossas marcas, as nossas métricas, e você vê que o jovem fala no Centelha. E a gente tem que estimular o jovem a participar. E isso a gente traz aqui até uma situação que me fez lembrar aqui, Haroldo. Alessandro, acho que pode falar um pouquinho. Nós tentamos, na verdade, o Alessandro promoveu tudo isso, que foi um aluno que foi para Portugal, né, Alessandro? Como é que Beatriz. Foi? Isso aí foi. Como é que foi, Alessandro? Isso foi legal? Então, como é que é? Esse foi aquele olhar, né, de que a Câmara ela pode ser também um órgão de propulsor, né, de impulsionador, vamos dizer assim, de oportunidades para jovens capixabas. Um dos problemas que eles tinham é até mesmo providenciar a documentação, e isso a Câmara, junto com a Alvimar naquela época, preparamos tudo e conseguimos colocar uma jovem na Universidade de Lisboa, que está lá até hoje, né? Você acabou sendo um mentor ali no meio daquilo tudo, né? Foi um processo novo para a gente, mas a gente quer que isso aconteça mais. Quais são as oportunidades que tem em Portugal que a Câmara possa intermediar para essa jovem, né? Que depois ela se filiou ainda à Câmara, se associou, e que possa ir para Portugal. Então esse é o papel. Acho que é o papel nosso aí, sendo essa bridge, né? Vamos dizer assim, entre Espírito Santo e também Portugal. Então, você falando nisso me faz aqui pensar sobre esses desafios, né? Da parte da ciência, tecnologia, né? Empreendedorismo, né? A gente está movendo aí, vendo esse movimento todo das startups, né? O ESG que está aí bombando aí no meio, na cabeça desse povo todo. Eu acho que o principal, até uma iniciativa, vi ontem, né, uma notícia, o governo federal querendo repatriar 35 mil pesquisadores. A gente tem que ter cuidado ao analisar isso pelo seguinte: a fuga de cérebro ela já acontece.
Quantos colegas meus, eu sou um desses que saí do público e voltei para o privado, mas quantos saíram do público e foram para fora? Esse pesquisador hoje está na Arábia Saudita, com um parque tecnológico surreal, que não teria aqui, verba para pesquisa. Muitos foram embora, optaram por ir por causa, passando por um momento aí onde a ciência, né, cada vez mais faltando recursos. Então, não adianta eu falar em uma iniciativa de repatriar se eu não crio alternativas de emprego. E eu digo mais, eu tenho até um artigo meu na Folha Vitória, que o ouvinte aí ele pode consultar, é sobre desoneração de folha de pagamento para a contratação de doutores no sistema privado. Só para você ter ideia aí, você tem média na Europa aí de taxa de desemprego de doutores chegando a 3, 4, 5%. O Brasil ultrapassa 35%. E hoje tanto, vamos dizer assim, essa desconstrução, essa relação que se quebrou entre o acadêmico e o setor produtivo, né, as empresas, vamos dizer de um certo modo, hoje nenhuma empresa não procura um doutor. Então a gente precisa de reformar currículo. Hoje você precisa de liberar, que é o que a gente faz também ali na UVV, você ter disciplinas de inovação, de empreendedorismo dentro do mestrado e doutorado. Ele tem que aprender gestão de projeto, ele tem que aprender soft skills, ele precisa de aprender a comunicar, ele precisa de ter empatia, ele precisa trabalhar em equipe, ele precisa aprender colaboração. Se a gente não mudar e continuar com aquela cabeça que nós estamos fazendo a vida inteira, nós estamos formando mestres, doutores, melhores do mundo, a gente não vai ter sucesso. Então não adianta nem repatriar, porque eu não tenho emprego para ele aqui. E uma das formas que hoje a gente tem como empregar cientistas vem do sistema privado. Eu sempre digo o seguinte, eu passei por essa etapa. Todo pesquisador, professor, que passa pelo privado, quando ele vai para o público, ele vai com uma experiência totalmente diferente. Ele aprende o custo de tudo. Ainda mais quando assume uma gestão, né? Nós temos hoje 7 programas de pós-graduação, você sabe a conta, a vírgula de cada custo de cada um, de cada pessoa, de cada aluno. É uma conta cara. Por isso que nenhuma instituição quer virar universidade. Para virar universidade, você tem que manter doutores 40 horas. Então, se a gente não reformar o nosso modelo de formação de mestres e doutores, trazer inovação como componente para eles também. Nós temos vários já no Brasil, a Unicamp tem mais de bilhões aí de royalties que ela recebe de patentes da produção. O próprio Vonal, né? Já viram que ele comprou o Vonal? O Vonal é uma patente que veio da Unicamp. Então você já imaginou quanto que o Vonal entrega para ela? Quantos outros medicamentos retornam para ela? Para isso a gente precisa de formar. Tem que formar o nosso cientista para estar ali trabalhando dentro do tubo de ensaio, na pesquisa básica? Tem, é importantíssimo. Mas temos que trabalhar também cientistas que têm uma visão básica estratégica, ou seja, aquele que pega algo que vai ficar ali, de repente está estudando uma proteína, mas um que vai pegar, de repente, esse conhecimento e vai transformar para aplicada. Então eu defendo não só falar em aplicada, você tem que conhecer a básica também. Né? Já pensou se o Watson Crick não tivesse descoberto o DNA em 1950? E aí, o que adiantaria hoje aí? Teste genético, tudo que você tem, terapia gênica. Se você tivesse patenteado a estrutura do DNA, né? Então, o conhecimento básico ele é muito importante. Mas o Brasil precisa, e as instituições de ensino precisam de repensar esse modelo de formação de mestres e doutores que hoje não comunica para eu tirar um pesquisador de dentro da universidade pública, por exemplo, e levá-lo para trabalhar numa empresa. Poucos têm um perfil. E o perfil é muito importante. Tem aqueles que não têm perfil para o mercado, eles não podem ir. Agora, aqueles que têm perfil, é uma fonte alternativa de alocação de pesquisadores. Mas para isso o ecossistema precisa estar preparado para absorver essa... Tem, justamente. Portugal, por exemplo, você já viu esse problema. Está lá no LinkedIn, meus colegas, né, o próprio Instituto Gulbenkian, onde eu fiz meu pós-doutorado, foi considerado entre as 10 instituições do mundo de se fazer um pós-doc. 10 melhores. Hoje, o Instituto Gulbenkian fez uma fusão. Então, você já não tem aquela Gulbenkian clássica que a gente tinha. Porque manter ciência é caro. Não é barato. Então, é um investimento. Não dá o resultado agora, mas a longo prazo você tem um resultado na produção de conhecimento, em novas tecnologias,
vacinas, novas soluções, né, até mesmo para a saúde. Vocês viram o quanto a ciência foi importante na Covid. Só que os governantes têm que ver como investimento. Se a gente vê como despesa, infelizmente, a gente não vai conseguir. Portugal hoje, o sistema saturou. Tem muito doutor. E aí, como é que faz um estado pequeno? Um país pequeno. E a mesma coisa daqui a pouco a gente tem no Espírito Santo. Então a gente precisa de formar bem e fazer essa conexão, porque senão chega lá na ponta e eles não inovam. Pensando nisso, Alessandro, você falou da experiência, né? Lá na instituição Nubank, que você esteve lá. Já conheço essa experiência sua. A Câmara aqui, a gente vê que nós somos uma instituição que estamos, principalmente no Espírito Santo, nós estamos começando tudo isso. Na Câmara, você acha que poderíamos aí ter um papel importante no meio desse ecossistema? O que nós poderíamos fazer, você na figura como o presidente desse comitê? É possível você fazer algumas intervenções e mostrar isso, que nós podemos montar cases aí para os nossos irmãos em Portugal e vice-versa? Como é que você vê isso? Eu vejo isso é muito fácil de se fazer. A Câmara é um hub de oportunidades, né? Isso não precisa ser presencial, não precisa ter espaço físico para isso. As próprias conexões que ela possui, ela consegue abrir oportunidades para empresas, para pessoa física e pessoa jurídica conectar com Portugal. Então, eu acho que esse novo momento da Câmara, o grande papel dela é ser esse hub de oportunidades. Demanda? Tem demanda. Agora a gente precisa se organizar e estar muito bem entrosado com outro parceiro, né? Por mais que seja a mesma língua, eles têm um outro jeito. E a Câmara pode atuar a minimizar, vamos dizer assim, essa comunicação e agilizar. Eu vejo a Câmara como um celeiro de oportunidades, vamos dizer assim, não só para educação, ciência, tecnologia, inovação e até mesmo de formação, vamos dizer assim, entre Espírito Santo e Portugal. Então, isso aí é muito importante, né, Haroldo? A gente vem falando ao longo do tempo e nisso daí, Alessandro, para fomentar tudo isso, você tem algumas expectativas, a gente caminhando já para o final aqui, você tem algumas expectativas para o futuro, para essa relação Câmara, Portugal, cientistas, esse hub de conexão, e essa expectativa, o que você pode falar para a gente aí? Minha expectativa é grande, né, Alvimar? Você sabe que eu sou um defensor, eu amo Portugal. Vai lançar um livro lá agora, né? Estamos lançando 2 livros, agora com a Universidade de Lisboa, com a professora Cristina Cruz, um em português e um outro totalmente em inglês, tratando já dessas questões aí de micro-organismos, né, da tecnologia. Um chama O Solo e o Planeta, é um livro muito interessante, está sendo todo modelado aqui no Brasil. Você imagina a facilidade que a gente tem de fazer um livro aqui, porém o lançamento vai ser tudo lá em Portugal, uma editora internacional. E é isso. Eu creio que a Câmara pode ter diversas ações de fomentar. Eu acho que uma muito legal é o acesso a mentorias, como eu falei para vocês aqui. A gente pode construir eventos onde você possa ter essas mentorias. Você pode trazer empresários portugueses que vêm para cá também para estar conversando com empreendedores. Pesquisadores de Portugal, a própria Cristina Cruz está vindo para cá em setembro, no Inova Week, o evento da UVV. E aproveitar, uma vez que ele está aqui, para também repassar o conhecimento. Então, evento, eu creio que também é uma iniciativa importante. Outra também que a gente precisa fazer cada vez mais, é o que nós estamos tratando agora, é essa questão da capacitação profissional em conjunto. Por que não profissionais da estética, vamos dizer assim, da medicina, cirurgia plástica, veterinária, por que não a gente está ofertando cursos via Câmara também em Portugal? E vice-versa, de lá para cá trocando conhecimento. Então, evento, essa capacitação, estimula a cooperação científica entre instituições capixabas e também as instituições portuguesas. Isso tudo coloca a gente num protagonismo muito grande. Câmara é igual ao bombeiro, né? Quem é que vai se opor à entrada de uma Câmara? Você só leva benefício. É igual quando o bombeiro entra numa área crítica, ninguém reclama do bombeiro. Eu vejo a Câmara, sim, ela tendo uma passagem muito direta, simples,
e que possa mobilizar aqui, também trazer benefícios para a sociedade capixaba e também lá para Portugal. A gente tem muita coisa boa para poder levar para lá. Eu digo na veterinária, principalmente, que hoje a Europa vive um momento que é chamado de One Health, que é a saúde única. O que é a saúde única? Saúde única é quando você trata o meio ambiente, o homem e o animal. Quando você trata tudo isso, você está cuidando de quê? Você está cuidando do planeta. E isso aqui a gente é muito bom. Modéstia à parte, você pode ver. Tem um nicho também interessante que não está diretamente relacionado ao nosso comitê na Câmara, mas outro, é a questão do agro, né? A gente precisa, como Câmara, cada vez mais, não só trazer a tecnologia, mas também troca de expertises de produção. Por exemplo, nós estamos com o Espírito Santo com oliveiras agora também, né? O Espírito Santo está produzindo azeite bom, o Espírito Santo já está produzindo vinho bom. Por que não essa troca de experiência? Então a Câmara, até mesmo esse comércio exterior, eu creio que ela pode atuar de uma forma muito eficiente. Era uma pergunta que eu ia te fazer agora, que você antecipou. Essas oportunidades, né? Que tipo de oportunidade? Você falou tanto que para a gente aprender um pouco com os nossos irmãos portugueses na questão do azeite, do vinho, que a gente já está fazendo isso de alta performance. Na área da saúde também, né? Mas também levar, né, informação do que a gente é bom aqui, né? Para lá, por exemplo, a veterinária, a parte de estética, de saúde. Isso aí, odontologia. Que a gente é muito são bom demanda, aqui. E eles reconhecem os brasileiros como os bons nessa área. Imagina você vai levar um curso de alguma coisa de odonto para lá. Uhum. Cara, a chance de sucesso é muito grande. Se você leva na área da veterinária também, que nós somos muito bons. Saúde estética, não podemos nem falar, né? Na parte do agro, nem vamos mencionar. Né? A saúde estética, por exemplo, né? Nós vamos ter logo aí um podcast voltado para nosso comitê de saúde. Vocês vão ver que realmente nós estamos com profissionais de peso. Isso né? aí. É o bem-estar, né? Essa saúde e bem-estar hoje está muito forte. Né? A gente vive num mundo acelerado, em um mundo que não para, e as pessoas precisam se cuidar. Muito bom. Muito bacana. Foi bacana estar aqui recebendo o Alessandro Coutinho, nosso presidente do comitê aí, focado na área de ensino, tecnologia, inovação. E isso só fortalece aquilo que a gente está tentando aí organizar para que cada um de vocês veja que a Câmara ela não está parada, a Câmara vai vir com novas iniciativas e esta é uma das novas iniciativas nossas, os podcasts. Quero te agradecer aqui, Alessandro. Eu que agradeço. Por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Haroldo, agora peço a você que fale um pouquinho aí também, mais uma vez, os nossos patrocinadores, quem está com a gente, né? Sim. Fale da nossa página. Isso que eu ia falar. Antes de falar sobre os nossos associados, se você se interessou e quer fazer parte desse hub, como o Alessandro falou, entra no nosso site, vai estar aqui na descrição do vídeo. E lá vão ter várias informações, quais são os benefícios, dúvidas, e lá você vai conseguir ter um contato, você pode preencher a ficha e alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você para te dar maiores informações sobre como fazer parte da Câmara. Se você gostou, já dá o like aqui do YouTube, segue a gente nas redes sociais, sempre com interessantes, com informações, né? Sobre Portugal, sobre o Espírito Santo, sobre essa questão da inovação, né? Então você pode acessar lá nas nossas redes sociais, acompanhar por lá, que vai ter muito assunto bacana. E agora sobre os nossos associados, eu vou falar que fazem esse programa acontecer e outros acontecerem: EDP, a Mercocamp, a Valor Investimentos, a MTR Transporte, a Solo Contact Center, a Furtado Neymer Advogados, Photon Vix, BHD Comunicação, Sabrina Machado Terapia Capilar e Infra. Esses são os nossos associados. Se você quiser ser um associado, assim como essas que apareceram aqui, aparecer na tela, nas nossas redes sociais e site, entre em contato com a gente. É isso aí. Muito obrigado por todos estarem aqui falando com a gente nesse dia. E esperamos você em um outro podcast, né, que nós vamos estar aí promovendo com outros presidentes de comitê, nossa diretoria. Então vai ser muito bom, né, Haroldo? Muito bom. Obrigado, Alessandro. Aprendi demais. E quem sabe ele possa voltar aqui acho que ficou muito assunto ainda, muito pra assunto gente conversar. Na mesa. É um podcast um pouco mais rápido, mas com certeza você vai voltar para ensinar um pouquinho pra gente aqui. Obrigado pelo convite.